Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. E o foco desta edição, gente, é algo sério. A concentração de poder na comunicação pública aqui no Brasil. A gente vai discutir a necessidade de um marco regulatório para garantir mais pluralidade, mais transparência. E aí fica a pergunta: você sabe quem realmente controla a informação no Brasil? Olha, não é o governo, não é a imprensa tradicional e, com certeza, não é você que está ouvindo. Hoje a gente vai, assim, expor como uma única agência parece ter conseguido sentar no centro do jogo e, sabe, puxar as cordas da narrativa nacional. Exato. Vamos dar uma olhada mais de perto no caso da FSB Comunicação, que é hoje a maior agência do país, né? A forma como ela opera acende um alerta importante sobre a independência da comunicação do governo e levanta questões bem sérias sobre possíveis conflitos de interesse. É uma discussão fundamental, assim, sobre quem de fato está moldando a informação que a gente recebe sobre o que o Estado faz. Pois é, a FSB Comunicação teve uma ascensão, assim, notável. Ganhou muita força, né? Especialmente ali a partir do governo Temer. Não foi só chegar no Palácio do Planalto, não. A agência foi rapidamente acumulando contratos com vários ministérios-chave, sabe? Consolidando uma influência bem considerável lá nos corredores do poder. E essa expansão, é importante dizer, foi além das licitações que a gente costuma ver. Incluiu, por exemplo, a compra de agências concorrentes, fez parcerias estratégicas com produtoras de conteúdo e acabou formando uma rede bem complexa que mistura comunicação pública, interesses do setor privado e também articulação política. Aliás, o Anuário da Comunicação Corporativa de 2025 já vinha sinalizando, né, o risco dessa concentração excessiva de mercado que a gente está vendo agora, com a FSB bem no centro. E a relevância desse alerta é justamente o poder que acaba se acumulando na mão de poucos atores privados para definir a agenda pública. Isso é sério. E aí a gente chega no ponto crítico, né? Aquele que faz qualquer um ficar meio desconfiado. A FSB atende ao mesmo tempo órgãos super importantes do governo federal e também figuras conhecidas da oposição, além de clientes do setor privado que muitas vezes têm interesses totalmente opostos aos do próprio governo ou até entre si. Como pode, né? Exatamente. E não faltam exemplos concretos para ilustrar essa complexidade toda. Por exemplo, a FSB esteve envolvida na comunicação da privatização da Eletrobras, um processo super delicado, e ao mesmo tempo prestou serviços para o Banco Central. Enquanto isso, mantinha contratos com confederações empresariais importantes, com governos estaduais, que às vezes tinham posições bem críticas ou interesses diferentes em relação a essas mesmas políticas federais. O perigo aqui é duplo, né? Primeiro, o risco de vazamento ou pior, o uso estratégico de informações sensíveis para fins políticos ou comerciais. E segundo, a possibilidade de alinhar narrativas para favorecer certos grupos, muitas vezes prejudicando o interesse coletivo. Pô, é como pedir para o juiz do jogo ser também o técnico do time adversário, né? E aí esperar que tudo corra bem, que nada de estranho aconteça. A credibilidade e a imparcialidade ficam, assim, totalmente sob suspeita, certo? Como é que a gente garante que o interesse público está sendo priorizado numa situação dessas? Pois é. E essa situação, ela não surgiu do nada, né? Não é um raio em céu azul. Ela é, em grande medida, fruto de um modelo de gestão da comunicação pública que vem se consolidando no Brasil, olha, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Um modelo baseado na terceirização de serviços que são essenciais de comunicação. Essa abordagem, ao longo do tempo, foi enfraquecendo as estruturas de comunicação do próprio Estado, transferindo poder de decisão e execução estratégica para empresas privadas. Quer dizer, o Estado meio que abre mão de controlar diretamente a própria voz, é isso? Em parte, sim. É como se ele delegasse demais. E isso cria um vácuo, sabe? Que permite que agendas corporativas ou agendas político-partidárias acabem influenciando a comunicação governamental, que deveria, em tese, ser neutra, focada no cidadão. O caso da Norte Energia, por exemplo, embora tenha suas particularidades, claro, é citado às vezes como exemplo de como estruturas de comunicação ligadas a grandes projetos privados podem atuar para gerenciar a percepção pública, muitas vezes abafando críticas ou vozes que discordam. Mostra como o controle da narrativa,
pode sim ser exercido por atores que não são o Estado. Entendi. Então, o que a gente tem é uma concentração de poder de comunicação na mão de uma agência privada que pode, na prática, pode comprometer a transparência e o interesse público, né? Acabando por favorecer interesses específicos. Isso reforça muito a discussão sobre a urgência de um marco regulatório, quer dizer, regras claras, né? Que definam quem pode contratar com o governo, sobre quais condições e, principalmente, como evitar esses conflitos de interesse que parecem tão evidentes. A gente precisa de mais transparência e limites bem definidos. Sem dúvida nenhuma. A falta de um marco regulatório mais robusto permite que esse cenário de concentração e de potenciais conflitos continue existindo. E isso levanta questionamentos sérios sobre a própria saúde do debate público e da democracia informativa no país. A questão fundamental é garantir que a comunicação pública sirva ao interesse público de fato, e não a agendas particulares, sejam elas quais forem. Bom, esse assunto ainda rende, hein? Há muito mais a explorar sobre as consequências disso tudo e, claro, sobre os caminhos para uma regulação que funcione de verdade. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, estamos de volta. E agora, nesta parte da nossa edição, vamos aprofundar um pouco mais, né? Olhar para essa questão do controle da mídia no Brasil, mas com foco nas tentativas de fortalecer a comunicação pública e os desafios que, ainda existem. Exato. Vamos abordar os esforços da EBC, da Rede Nacional de Comunicação Pública, o papel que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já teve em casos, digamos, parecidos, e também a expansão recente de conglomerados como a FSB. E, claro, um ponto crucial, a urgência de ter diretrizes claras, mais transparência, financiamento adequado para a comunicação pública. O ponto central aqui, me parece, é que a falta de um marco regulatório específico para esse setor abre muitas brechas, né? Exatamente. Isso permite uma mistura que pode ser perigosa entre o interesse público e o privado, muitas vezes sem o controle, sem a transparência que a sociedade merece ter. Não pública, elas vêm buscando reverter essa dependência de grandes agências. O objetivo é claro, diversificar o conteúdo, fortalecer essa rede pública e principalmente dar voz a grupos que historicamente ficam meio de fora, sabe? E isso se conecta diretamente com o combate à desinformação, eu imagino. Certo? Com certeza. Uma comunicação pública forte, independente, é uma ferramenta essencial contra as notícias falsas, as fake news. Inclusive, a RNCP soltou uma carta recentemente, defendendo mais financiamento público. Sim. A carta foi bem enfática. Porque sem um orçamento robusto fica difícil, Como produzir conteúdo que seja plural, regionalizado e focado no interesse coletivo de verdade? Pois é. E falando em controle, em concentração, o CAD tem o histórico. Ele já atuou. Teve o caso envolvendo o Grupo Globo lá em 2020 e, mais recentemente, em 2025, investigou suspeitas de cartel na publicidade do futebol. Ah, lembro disso. Então, embora não haja, assim, até hoje, 10 de agosto de 2025, um processo público específico contra a FSB nesse sentido, esses precedentes mostram que a autarquia tem, sim, competência para agir contra abusos. Entendi. E a FSB, que você mencionou, não está parada, De jeito nenhum. Em junho agora, de 2025, eles compraram participação numa produtora, a Santéria, entrando forte no audiovisual. Exato. Isso mostra uma expansão e um poder ainda maior, na construção de narrativas, em várias plataformas diferentes. É uma consolidação de poder, Sem dúvida. E do lado do governo, a transparência nos contratos da SECOM com as agências é um passo, claro. Mas não basta. Não resolve tudo. Não resolve. A gente precisa de critérios sólidos para evitar conflitos de interesse e de mecanismos que realmente diversifiquem os fornecedores. Isso não é um favor, É uma obrigação democrática. O Estado precisa ter esse protagonismo na comunicação. É aquela história. Democracia sem comunicação pública forte é como, fazer churrasco sem fogo. Boa analogia. Todo mundo finge que está funcionando, mas ninguém se alimenta de verdade, Fica faltando água essencial. Exatamente. O alerta é claro. Sem regulação,
Sem pluralidade, a comunicação pública corre um risco sério de virar só uma ferramenta para interesses privados. E isso ameaça a soberania informacional do Brasil. É algo muito sério. Fica a reflexão, então. Talvez a pergunta hoje não seja mais quem controla a mídia, mas sim quem está controlando o que a gente pensa que sabe. Exatamente. É uma camada mais profunda. Por isso, fortalecer a comunicação pública, com regras claras, com financiamento adequado, com diversidade, é um passo estratégico. Essencial para consolidar um projeto de país que seja democrático, plural e soberano de verdade. Quer saber mais? Os links para as fontes que usamos nesta edição e o acesso a outros artigos estão todos na descrição, ok? E não se esqueça, o Povcast está no ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço e até a próxima!